Um programa de conversas com Luís Carlos Vicente Ramos. O Cravo de Tunes. Olá, bom dia a todos. É um prazer estar aqui e ter aceitado este convite para falar um pouco sobre a minha obra. Eu sou natural de Tostoi, nasci mesmo na aldeia de Tostoi há 64 anos. Tive um percurso de vida muito diferenciado, com muitas atividades, com atividades diversas. Comecei por ser técnico de instalações elétricas da EDP, mais tarde estudei Psicologia Clínica, que continuo a exercer. Fui convidado para dar aulas na universidade e durante 10 anos dei aulas ligadas aos cursos de Psicologia Clínica, no Instituto Dom Afonso III, em Lolé. E quando o Instituto fechou, por volta de 2014, era uma altura da minha vida também que estava a ver a minha mãe a perder capacidades cognitivas, e comecei por querer registar muitas das histórias que ouvia e muitas das coisas que faziam parte do passado dos meus pais, dos meus avós e também da minha própria história. E aí começou a escrita, digamos assim. Pronto, a partir daí publiquei o primeiro romance em 2015 e nunca mais parei. Raiz. Pronto, o facto de ter sempre gostado de ler, e portanto eu era um daqueles leitores assíduos das carrinhas da Carlos Gulbenkian, que iam a Tostoi de 15 em 15 dias. E, portanto, foi aí que começou o meu gosto. Aliás, há um episódio interessante. Eu tenho duas irmãs e elas tinham vários livros da Enid Blyton, que acho que se diz, os 5 e os 7 e não sei o quê. E eu li aqueles livros todos, e sempre que havia mercado em Tostoi, que é o segundo domingo de cada mês, haviam alfarrabistas. Então, quando elas já perceberam-se, eu trocava 2 livros por um novo para poder ler, não é? Pronto, e a partir daí depois foi a Carlos Gulbenkian que me permitiu a leitura dos clássicos. Eu gostava muito e segui muito e li quase todos os livros de Júlio Verne, por exemplo, que eram de grandes aventuras. E, portanto, depois os autores portugueses e os clássicos da literatura portuguesa, já mais tarde, o Camilo Castelo Branco e o Eça de Queiroz e tudo isso. Aliás, também obrigatórios depois na escola. E depois, a partir do momento em que venho para Faro, porque venho para Faro estudar, começo a ter acesso às bibliotecas e até às papelarias e livrarias aqui em Faro. E, portanto, mesmo quando não tinha dinheiro para comprar os livros, os meus passeios eram às livrarias para ver o que é que tinha saído e o que é que poderia ser o meu livro seguinte. E isso sempre me acompanhou, esse gosto pela leitura sempre me acompanhou toda a vida. E, portanto, é verdade que eu já tinha feito umas tentativas de escrever umas histórias e até tinha dado a corrigir a um professor que foi um mentor cultural ali da aldeia, que era o professor Amílcar Quaresma de Almeida, e que parte dessas histórias que eu já tinha escrito há muitos anos atrás passaram a fazer parte do meu romance. Digamos que aquele primeiro romance é uma espécie de puzzle em que eu fui encaixando histórias que me contaram, histórias que eu vivi, e portanto é muito, se calhar todos os romances são muito autobiográficos, e aquele conta a história um pouco da vivência da aldeia de Tostoi, e quem o lê com atenção percebe que eu próprio nasço naquela história, não é?
E foi assim que fui evoluindo, digamos, na escrita. Ainda hoje, sempre que escrevo um romance, ou um romance histórico, como aquele que acabei agora de escrever e que espero publicar no próximo ano, eu vou depois, já não leio aquilo que quero, ou que gosto, ou que é novidade, mas leio tudo aquilo que envolva a mesma época, o mesmo ambiente, para que eu próprio mentalmente me interiorize aquela vivência e aquele ambiente, para que depois o meu romance também seja o mais fidedigno possível, embora sendo ficção, não é? Caule. A escrita acaba por ser uma forma de, agora agarrando aqui um bocadinho a psicologia, de catarse, não é? É um pouco uma certa libertação, pode ajudar-nos a organizar as ideias, as emoções, e por outro lado é também uma forma de aprendizagem, porque sempre que estou envolvido numa história há muito a aprender, há muito a conhecer, há muito a ler, e isso leva a que eu seja o primeiro a ser bafejado pela sorte ou valorizado com a minha própria escrita, que é o de aprender. É basicamente esse impulso que me leva a escrever, é o de conhecer melhor, de aprofundar, de conhecer eventualmente também o facto de eu ter agora quase um quarto de século de estudos da psicologia clínica e estar permanentemente a ouvir as histórias das pessoas. É um privilégio, porque normalmente nós temos um amigo ou outro que nos conta uma história de vida, mas estarmos ali perante histórias de vida muitas vezes pesadas, emocionalmente pesadas, horas a fio, leva-nos a carregar connosco uma série de histórias que depois acabam sempre por influenciar também a escrita, e de alguma forma também este lado da psicologia clínica me levou também à escrita, porque transmitir as dificuldades e as emoções e as contradições do ser humano nas personagens dos romances acaba por beber muito a este conhecimento que vem da minha vivência enquanto psicólogo clínico. E, portanto, há aqui um conjunto de fatores, não há só um. Há o gosto pela escrita, agora há quase uma obsessão, que é que se não escrever sinto-me mal, passam-se uns dias, porque estou agora envolvido também de outras atividades, e não escrevi, e parece que estou a dever alguma coisa a alguém. Portanto, há aqui um certo impulso interno que nos leva sempre à escrita, não é? Folha. Normalmente há uma história, há alguma coisa que me faz achar que é possível escrever uma história. Este último romance, já agora, porque é o que está mais fresco, parte de uma história que é de saber que um jovem de 20 anos é acusado de traição à pátria na altura das invasões francesas, e é morto no Cais do Sodré, enforcado, cortaram as mãos, é queimado e as cinzas deitadas ao Tejo. É um jovem algarvio, filho de um ilustre algarvio, um sujeito que fundou os Correios em Portugal e que, por ser muito culto e ter tido acesso a toda aquela filosofia que vinha dos filósofos franceses, aderiu muito às ideias da Revolução Francesa e, portanto, julgava que quando os franceses entrassem em Portugal, eles trariam toda aquela liberdade, aquela democracia, a tal tríade de liberdade, igualdade, fraternidade. E depois as coisas não se passaram bem assim, e portanto depois os franceses também, ainda hoje se diz que à grande e à francesa, não é? Os franceses chegaram aqui e exploraram e roubaram tudo o que puderam, não é?
E isso criou um ambiente terrível e, portanto, nesse ambiente os chamados afrancesados foram perseguidos. E é a partir daí que a história se desenrola. Esta família era de Alcantarilha, de uma quinta que era a Quinta da Cruz, se não me engano, e que hoje é um turismo rural, mas que existe na rotunda da Alcantarilha. E portanto é a partir daí, a partir dessa história eu começo a pesquisar e começo a construir um romance e depois o romance cresce, às vezes para o passado, outras vezes para o futuro, vai como que inchando, e uma ideia leva a outra e um personagem leva à necessidade de criar um outro personagem. Depois a minha escrita tem uma característica que eu me impus a mim próprio, não é? Que é as histórias passam sempre pela minha aldeia. Portanto, tem que haver sempre um personagem que se liga a esta história. E neste caso deste romance há uma coincidência que é o Coronel Carvalhal, que era o dono da Quinta de Estoido, que é hoje o Palácio de Estoio e a pousada. Ele próprio faz uma recepção ao general francês, que era digamos, o governador da província, no palácio. E, portanto, fazer estas ligações permite depois trazer também a história para o Algarve e para o concelho de Faro, e depois também toda aquela história que envolve a expulsão dos franceses daqui e a ida do caíque Bom Sucesso de Olhão até ao Brasil para informar o rei. Portanto, a história vai crescendo conforme as coisas, conforme a pesquisa, conforme os acontecimentos que me estimulam, e é assim que se constrói um romance. Pétala. A minha escrita começa com um romance mais autobiográfico, que dou um título já ligado à poesia do Emiliano da Costa, e é um verso de um dos sonetos do Emiliano da Costa sobre os estoienses. Sombra e sol vai a rua em duas cores. É um verso de um soneto e é o título que eu escolhi para o romance. Até porque o romance tem este lado, esta dimensão de sombra e sol. É um romance que se passa nos 40 anos antes do 25 de Abril e o personagem é perseguido pela PIDE e, portanto, estando na cadeia, ele vai lembrar-se do que foi acontecendo na aldeia e, portanto, há aqui os momentos de sombra, que é quando ele entra conscientemente na sua vivência diária de prisão, e o momento de sol, quando ele se lembra das coisas boas e das histórias que aconteceram na aldeia. E esse é o meu primeiro romance, foi publicado em 2015, pela Arandis Editora, uma Arandis aqui do Algarve, uma editora do Algarve, que tem por missão, digamos assim, publicar autores ou escritas sobre o Algarve. Depois era a consequência imediata começar a escrever o pós-25 de Abril. Eu tive a felicidade de ter vivido a minha adolescência no pós-25 de Abril e de ter assistido a uma mudança radical na mentalidade das pessoas, uma tentativa de se querer fazer o bem porque sim, sem o voluntariado, a vontade de fazer cultura, desporto, toda a gente de forma voluntária, portanto, sem haver esta coisa do ganhar, do ter dinheiro, e também assistia que a partir aí de meados dos anos 80, se antes, na década antes, quando precisávamos de fazer uma manutenção da nossa sede, tínhamos 20 voluntários, a partir dessa época começou-se a ouvir dizer a quem é que se pede o orçamento, quanto é que vai custar. Portanto, esta dinâmica foi-se perdendo e é uma conquista do 25 de Abril que devíamos recuperar, que é esta vontade de fazer coisas boas pelos outros, pela sociedade. Estamos a entrar numa sociedade muito egoísta
que depois vai deixar muita gente para trás e vai criar uma sociedade cada vez mais com fossos maiores, o que vai levar depois ao radicalismo, a outras situações menos agradáveis. E, portanto, eu escrevi o segundo livro com o 25 de Abril. Após o 25 de Abril, este indivíduo que estava na prisão é libertado e depois acaba por ser, digamos, o narrador desta nova história do que é que vai acontecendo na aldeia, do aparecimento de um clube com grande pujança cultural que ainda hoje existe, que é o Jograis António Leix, de Estoi, e como mentor esse professor que eu já falei, que era professor do Liceu e da Escola Tomás Cabreira, o professor Amílcar Quaresma de Almeida, que de alguma forma impulsionou-nos a todos, dando-nos lições de liberdade, de associativismo, de cultura, de jornalismo. Ele era professor de jornalismo nos últimos anos do ensino. Criámos um jornal, teatro, tudo isto com base nessa capacidade que este homem tinha. E é o segundo romance, eu depois dou-lhe o nome Mais Sol que Sombra, porque realmente é assim que eu vejo o pós-25 de Abril. E, portanto, é um romance sobre aquela época, sobre toda aquela euforia cultural, toda aquela vontade. É um romance que depois tem até um momento de maior destaque, que é quando a nossa aldeia, pelo facto de termos tido esta capacidade cultural de dinamizar os jovens, essa informação chega a Lisboa e a RTP quer fazer um documentário que ainda existe e que pode ser consultado nos arquivos da RTP, sobre a aldeia de Estoi e sobre os Jograis de António Leix. E, portanto, para nós jovens, ter aquela gente toda a filmar e a acompanhar-nos nas várias atividades que fazíamos, foi um momento alto e é retratado nesse romance. Esse romance depois sai-me um ano depois, 2016. Não querendo cometer aqui alguns erros, mas é provável que os cometa, eu depois quero realçar uma festa tradicional da minha aldeia, que é a Festa da Pinha. Então, uma das características da minha escrita também é realçar o património e a cultura da minha aldeia. Faço uma publicação, 2017, que é a Festa da Pinha. A Festa da Pinha muito dedicada à coincidência da inauguração dos Jardins do Palácio, quando foram remodelados por um outro senhor, um José da Silva, que nasceu em Estoi, mas que enriqueceu no Alentejo, era farmacêutico, e ele, abastado, compra os Jardins do Palácio, que estavam já muito degradados, e faz aquele esplendor barroco, rococó, com estatuetas italianas, com azulejos, com, sei lá, um presépio parecido com o da Dona Maria I, e esse indivíduo foi tão valorizado o dinheiro que ele gastou naquela remodelação que acaba por ser titulado Visconde de Estoi, não é? E ele, já nessa altura, a festa era tão importante que ele escolheu para a inauguração do Palácio e para levar todas as autoridades do Algarve e tudo mais à inauguração do Palácio o dia 2 de maio, que é o dia da Festa da Pinha, 2 e 3 de maio. E, portanto, essa associação, e depois também a questão do milagre, isto agora isto levava aqui muito tempo, não é? Que é dos almocreves que faziam viagens para o Alentejo e que, numa altura, terão sido atacados pelos lobos e pedindo salvação à Nossa Senhora. A Nossa Senhora afugentou os lobos e eles vieram agradecer e a partir daí passaram a fazer a festa. Há uma lenda à volta disto, não é? E esse livro também retrata isso. Depois eu começo a escrever um romance histórico. Porquê? Porque eu já tinha encontrado aos meus 17 ou 18 anos, isto é um bocadinho engraçado, que é consulta, o professor Amílcar adquire aos volumes mensais uma enciclopédia luso-brasileira
E logo nos primeiros volumes, o Barriga, que é o meu sobrenome, era o livro B, não é? E eu, ao folhear a enciclopédia, encontro um lobo barriga, um herói da África, das conquistas do norte da África, Adail de Safin, Cavaleiro do Rei, e portanto com várias menções de heroísmo, que tinha vivido no período áureo das descobertas, não é? Tinha nascido ali por volta de 1458 e acabou por morrer em 1534. Não posso agora estar a falhar aqui as datas. E morreu com 70 e poucos anos, com a espada na mão, no norte da África. Portanto, para vermos o brio deste homem. E então o romance começa por aí, por uma pesquisa muito grande, não é? sobre o lobo barriga. E mais uma vez, para trazer a história para o Algarve, eu percebo, é só uma questão de ler a história, que no Nataíde, que foi nomeado governador de Safim, assim que é nomeado governador de Safim, é um indivíduo de Alvor, convida o Lobo Barriga para ser o Adail, para ser o chefe da guarda, digamos assim. Esta família é uma família importante. Os Ataídes, Álvaro de Ataíde tinha uma grande ligação ao rei Dom João II, tanto que o rei Dom João II, quando estava para morrer e pensando que podia... Dizem até que ele julgou que a mulher o estava a envenenar, porque havia uma história comprida que se tem que ler sobre... O meu romance conta essa história, sobre o Dom João II. Ele vem para o Algarve para se tratar com as águas de Monchique, e vai ficar em Alvor, na casa do Álvaro de Ataíde. E é este indivíduo que tem uma filha que casa com o Vasco da Gama. Portanto, é uma família aqui que tem grandes ligações com a coroa, e Dom João II morre ali na casa do Álvaro de Ataíde. Este filho, o Nuno, acaba por ser um indivíduo que alarga de uma forma importante a influência portuguesa no norte da África, não é? Pois também há aqui a coincidência de ter um amigo historiador, o Fernando Pessanha, algarvio, que já concluiu e já é doutor, um doutoramento sobre este indivíduo. E, portanto, também permitiu, e eventualmente a gente até brinca, porque ele está sempre a descobrir novos documentos e novas coisas, que eu terei que fazer uma edição revista e aumentada do Lobo Barriga. Depois, quando aí foi com uma editora de nível nacional, com o Clube do Autor, e eles depois decidiram que ficaria melhor o título Em Nome del Rei, porque eu tinha até escolhido inicialmente Lançadas de Lobo Barriga te colham, porque é, segundo dizem, um adágio, um dizer marroquino, quando se deseja mal a alguém, é Lançadas de Lobo Barriga te colham. Portanto, o homem ficou os mouros tinham tanto respeito ao rapaz que, assim como o Nuno de Ataíde, lhe chamavam Nunca está quedo, ou Nunca está quieto, não é? Por causa das entradas que fazia, tentando dominar todo o território marroquino. Pronto, esse é o livro Em Nome del Rei, que acaba por contar a história das descobertas, com estas personagens todas, porque há aqui uma coincidência interessante, que é, se por um lado nós conquistávamos o norte da África na tentativa de dominar todo o norte da África e ir caminhando em direção a Jerusalém, por outro lado, os descobridores deram a volta à África, e Afonso de Albuquerque, depois, na mesma altura do Lobo Barriga, estava cá no lado da África, tentava entrar pelo Mar Vermelho e também dominar Jerusalém, recuperar Jerusalém para os cristãos. Então aqui há uma ideia de tentar pressionar, digamos, os muçulmanos a libertarem Jerusalém, e também há um pouco dessa história no Em Nome del Rei. Em Nome del Rei, que é de 2018.
É aqui que eu começo depois a achar que seria interessante, ou por outro lado, era injusto que um homem como Emiliano da Costa, um poeta, que tem uma característica muito interessante. Normalmente nós apercebemos de que os poetas só são afamados depois de mortos e que nunca são reconhecidos em vida. Não é? O caso do Emiliano da Costa é o oposto. O caso do Emiliano da Costa, ele é reconhecido pelos seus pares, pelos intelectuais da época. Ele tem momentos de... Como é que é a palavra? Ele é homenageado na Câmara de Tavira, que é de onde ele nasceu. Ele é homenageado na Câmara de Faro, porque era aqui que vivia na aldeia de Estoi, desde os 30 anos, quando acaba o curso de Medicina, vem exercer para Estoi e casa em Estoi, e ali ficou até à morte e está sepultado no cemitério de Estoi. Ele inaugurou a rua Emiliano da Costa em Faro, inaugurou a rua Emiliano da Costa em Estoi, inaugurou a rua Emiliano da Costa em Tavira. Portanto, é um homem que viu a sua fama reconhecida em vida. Mas passados 50 e tal anos da sua morte, já ninguém se lembrava de Emiliano da Costa. As suas obras, como eu disse há pouco na nossa conversa, eram edições de autor. Eventualmente a obra que editou mais teria 200 volumes, as outras 100, 150, que ele fazia chegar aos jornais, que ele fazia chegar aos amigos, aos intelectuais. Não sei se terá alguma vez vendido algum livro. E, portanto, elas, como esses amigos acabaram por ceder os livros às bibliotecas municipais do Algarve e de outros pontos do país, portanto, a obra do Emiliano da Costa estava um bocadinho perdida nos fundos de biblioteca, e foi preciso contactar as bibliotecas, procurar, pedir que me permitissem digitalizar, ou digitalizarem e enviarem-me, como aconteceu com algumas. E, portanto, foi assim que eu consegui recolher toda a informação de Emiliano da Costa e lançar-me neste desafio, que era republicar as obras de Emiliano da Costa. Mas não só republicar, queria ao mesmo tempo contar a história da sua ligação à poesia, da sua vida, do que foi falado sobre ele, das publicações. Depois também ajudar a estimular a leitura através do tal glossário de palavras difíceis, e de fazer um comentário que também percebo que não é muito habitual, mas que eu já tinha visto, por exemplo, em relação ao Camões, em outras coisas, uma espécie de tentativa de facilitar o leitor à ideia, à minha interpretação do soneto ou do poema em causa. E é assim que começa a edição dos volumes dedicados à obra de Emiliano da Costa. Portanto, eu já tenho 4 volumes editados, estou agora a terminar o 5º. São mais obras do que cada volume. Os primeiros 3 eram obras muito grandes, tiveram que ser 3 volumes separados, mas agora é 2 obras, e este último, o 5º volume, vai ter 3 obras no mesmo volume. Pronto, em 2019 publiquei esse primeiro volume do Emiliano da Costa e tenho procurado ir publicando, e já tenho 4 volumes do Emiliano publicados. Entretanto, mais uma questão de património, eu comecei, irritava-me solenemente não visitar as ruínas romanas de Milreu, que são um património de Estoi, onde eu cresci a brincar, onde um avô, o pai da minha mãe, teve como guarda nos seus últimos anos de função pública, e não perceber exatamente o que via
não ter o conhecimento profundo daquelas ruínas era incómodo para mim, enquanto estoiense. Então eu dediquei-me a estudar e publiquei um volume sobre a ruína romanas de Estoi, que é um volume de visita guiada às ruínas, com toda, digamos, o enquadramento histórico da região e por forma a que a pessoa que lê perceba a criação de Ossonba e depois a questão das vilas romanas e depois o que é que aquela vila em concreto foi construído e para que é que serviam os vários espaços e tudo mais. Isto 2020, agora sou capaz de falhar aqui qualquer coisa. Entretanto, eu tinha lá guardado uma tese de mestrado de psicologia que tinha coisas muito interessantes para fazer um romance. Tinha uma certa gênese da biologia à psicologia. Sempre, até estudar psicologia foi mais no sentido de perceber como é que de uma célula se chega às competências humanas, como é que isto evolui, como é que interações biológicas e psicológicas vão acontecendo para que haja esta evolução. Não é? Isso levou-me também à psicologia da gravidez e da maternidade, à psicologia perinatal, à psicologia à volta do nascimento, porque é nesse período que tudo se desenvolve e que tudo se desenrola. Não é? Então, eu criei um romance que é Perversamente Manipulada. Aqui o título Perversamente Manipulada pode ser perversamente, pegado, manipulada, ou uma mente perversa manipulada. E acontecem as duas coisas. Há uma rapariga perversamente manipulada por um perverso que depois, por conhecimentos de quase ficção científica, mas que entretanto já são realidade, que é a capacidade que a ciência já tem de, através de alguns veículos, fazer alterações genéticas e promover, por exemplo, correção de determinadas doenças. Então eu imaginei poder tirar a maldade daquele sujeito através de uma intervenção biológica. Então ele é também uma mente perversa que é manipulada. E é uma história de amor e portanto, é um romance 2021, talvez. Mais coisas. Portanto, este foi o meu quarto romance. Quarto romance, portanto... depois, agora faltava-me isso, fui convidado para escrever uma história para uma publicação, para uma edição que era entre a editora Colibri e a Arandis Editora, sobre histórias do Algarve, histórias de gente do Algarve, de algarvios, não é? Uma antologia de contos do Algarve. E então, quando eu somo o conhecimento que tinha adquirido nas ruínas romanas, da história do passado e tudo mais, com os conhecimentos que tinha da festa da Pinha, e portanto criei um conto em que um avô conta a origem milenar da festa da Pinha, porque se percebe que a festa da Pinha tem características ligadas ao fogo e que tem muito a ver com a cultura celta, que ainda hoje, na mesma data, festejam a festa do fogo, que tem muito a ver com as maias e a florália romana, porque é flores, é toda aquela festa de primavera romana, e que tem muito a ver com o comer, com o beber, com alguma liberdade até sexual. Quase toda a gente namorou na festa da Pinha, eu próprio, e portanto, muito a ver com as festas dionisíacas de Atenas. Depois tinha uma coincidência, que é uma coisa que eu achava sempre um bocadinho pouco enriquecedor dizer-se, a festa da Pinha, chamam-lhe festa da Pinha porque os almocreves traziam do Ludo pinhas para arder na fogueira à Nossa Senhora.
O que acontece é que quando se começa a pesquisar sobre Dioniso, o tal deus que para os romanos era Baco, sendo mais ou menos a mesma personagem, ele é sempre retratado com um bastão, com uma pinha no cimo. Portanto, essa pinha como símbolo de fertilidade, como símbolo de tudo o que escapa à capacidade humana de conhecimento. E, portanto, começa aí a ideia de que talvez a festa da pinha seja uma festa diretamente vinda da influência grega na região. Depois, outra coincidência é que, ao verificar a questão de estudar sobre os romanos, eu percebo que existia, já tinha essa ideia, mas depois fica mais consciente, a questão do Porto de Farroupilhas ali no Ludo. Portanto, uma entrada da Barra que era direta ao Ludo e que vinha ter até ao afluente da Ribeira de São Lourenço de Almancil. Portanto, quer dizer que até a ida ao Ludo dos Almocreves teria a ver muito com este porto romano para fazer as trocas comerciais com o exterior, trazer os produtos do interior para o porto e do porto para o interior. E também a coincidência de, naquela zona, também haver um mâncio importante dos romanos, um lugar de restauração e de descanso, de onde partiam pelas vias romanas principais, ainda era que são a Pax Juli, daí para Roma. E, portanto, todas estas informações permitiram-me, e coincidências de datas, porque depois aqui eu teria que passar também por porque é que houve esta ligação à religiosidade e passou a festa a ser, uma determinada altura era a festa, a Romaria, a Nossa Senhora do Pé da Cruz. Porque também é uma coincidência de data, a Igreja Católica, a determinada altura, associou a esta festa pagã da primavera a festa de Vera Cruz. Uma tal Helena, que era mãe de Constantino e que terá ido a Jerusalém à procura da verdadeira cruz e terá encontrado um milagre, e portanto ela é a Santa Helena. E portanto passou-se em muitas aldeias e vilas do país, já festeja-se a Vera Cruz. Não é? E depois aqui, porque em Portugal houve muito, esta religião ligou-se muito à Nossa Senhora, foi caindo um bocadinho Vera Cruz e passou a ser Nossa Senhora do Pé da Cruz. Temos a igreja da Nossa Senhora do Pé da Cruz em Faro, temos a igreja da Nossa Senhora do Pé da Cruz em Estoi. E portanto houve várias alterações, até que depois da Revolução Liberal e tudo mais, as confrarias religiosas desapareceram, este nome de Romaria à Nossa Senhora do Pé da Cruz desapareceu também, ficou ali subentendido e volta a ser Festa da Pinha. Portanto, é esse o conto que eu publico nessa coletânea, mas que agora, o ano passado, pedi a uma ilustradora farense, a Ana Almeida, e fizemos o conto ilustrado e publiquei esse conto de uma forma separada e ilustrado, que foi a última publicação que fiz. Semente. Como há pouco já falava, eu quero lançar agora o 5º volume de Emiliano da Costa. São 3 obras muito importantes de Emiliano da Costa. Tenho um romance que é À Volta da Revolução Francesa, é um romance que eu venho a escrever há anos. Foi preciso muita pesquisa e depois eu sou um pouco perfeccionista e gosto de construir a história quase sobre um roteiro histórico e portanto torna-se mais é necessário mais trabalho, digamos assim, mas pronto, que me dá prazer, por isso diz que quando dá prazer não é trabalho, não é? Isso. Por outro lado, estou a construir um novo conto, não sei se vai ser conto, se vai ser romance,
as coisas às vezes evoluem, e é sobre esse período da chegada dos romanos à região, e mais uma vez sobre esta região e sobre a minha aldeia, e espero que esse conto acabe de chegar a bom porto. Portanto, tem a ver com os povos que aqui habitaram, as histórias da invasão romana e depois da criação, e até da própria construção da vila de Milreu estar envolvida nessa história. Bom, para já dizer que falar sobre aquilo que escrevo é sempre um prazer e, portanto, agradecer o convite. Espero ter sido capaz de ir ao encontro das expectativas e, portanto, quem me ouvir e estiver interessado no meu trabalho, pois poderá depois contactar-me, e se quiser ter mais alguma informação ou até acesso aos meus livros, estarei à disposição. Obrigado.